Olá, olá! Estamos aqui para mais uma aula. No vídeo de hoje, veremos as componentes simétricas nos transformadores trifásicos. O método das componentes simétricas é um método muito usado, pois ele tem apresentado uma facilidade na resolução de sistemas de potência em caso de cargas desequilibradas, pois o método das leis de Kirchhoff e outros métodos de resolução normal de circuito têm se mostrado muito complicados quando estamos a tratar de sistemas desequilibrados. Dali que surge o método das componentes simétricas para simplificar. E o método das componentes simétricas baseia-se basicamente nestas duas matrizes, em que temos as componentes simétricas, a sequência homopolar ou zero, sequência positiva e sequência negativa, relacionam-se com as correntes diretas, isso é, as correntes diretas de fase IA, B e C, pois nós estamos a tratar de sistemas trifásicos, então as relações com as correntes IA, B e C através desta relação, em que o A aqui apresentado é o 1 com ângulo de 120, é este fasor, o A, e as correntes diretas, isto é, as correntes de fase, relacionam-se com as correntes de sequência através desta matriz, em que o A também continua sendo 1 com ângulo de 120. Para o vídeo de hoje temos um exercício sobre transformadores trifásicos, em que pede-nos para achar essas componentes simétricas. Passemos para o enunciado. O enunciado é o seguinte: um transformador com ligação YY0 12 50 Hz alimenta uma carga ligada em estrela com as seguintes características: ZA é aquela impedância de 20 com ângulo 30, ZB 20 com ângulo 45, ZC 12 com ângulo 0. A tensão de fase do secundário em volt é dada por temos estas tensões. Essas tensões, para quem já viu teoria de circuitos ou análise de circuitos, tanto faz, sabe dizer que esta é a componente direta da tensão, esta é uma componente harmônica e esta também é uma componente harmônica. Aqui estamos a tratar de sistemas não sinusoidais, em que temos a presença de harmônicas. Esta aqui, em particular, é a quinta harmônica, pois o 5, que multiplica a frequência angular vezes o tempo, representa o número da harmônica. Então, esta é a quinta harmônica e esta é a sétima harmônica, pois temos o 7 aqui. Então, como eles disseram, temos este sistema ligado em Y. O primário não nos importa, pois nós estamos a estudar o comportamento da carga, porque o transformador é uma máquina equilibrada. Então, nós estamos a estudar o comportamento quando ele está ligado a uma carga desequilibrada, pelo que nós vamos representar o secundário que está ligado em Y e a carga que também está ligada em Y. Temos aqui, mas o exercício já nos disse que temos, o exercício nos diz de forma não explícita, quando dizem Y0, significa que os nêutrons do transformador, tanto do primário quanto do secundário, estão aterrados. Então temos aqui o ponto de nêutron, nós sabemos que é o ponto em que todas essas fases se encontram, é o ponto comum. Então temos esse ponto que está aterrado, é o ponto neutro. E sobre a carga não nos foi dito nada, então eu preferi não representar. Daí que, como nós temos isto, nós sabemos que quando o neutro não está aterrado, normalmente surge uma tensão entre o neutro e surgiria uma tensão entre o neutro do secundário com o neutro da carga. Essa tensão que em teoria de circuitos costuma se chamar de UNN, em que se calcula, depois faz-se um desconto nas tensões de fase para poder achar as correntes. Mas, como o exercício já vem que Y0 significa que o Y do transformador está aterrado, pelo que não teremos essa tensão UNN, basta nos só pegar as tensões e fazer cálculo direto. Então, vamos passar para a resolução. Esse é o esquema equivalente. Então, temos no processo de resolução, primeiro vamos escolher os dados, em que estes dados aqui são da componente fundamental.
esta componente fundamental e as respectivas impedâncias que nos foram dadas, pois, como nós estamos a tratar de um sistema com presença de harmônicas, as harmônicas influenciam diretamente na frequência angular. Então, como nós temos a frequência angular aqui, 5, isso, o que é que vai nos dar? Vai suceder que as impedâncias que dependem da frequência também vão alterar, pois nós sabemos que quando queremos calcular a reatância indutiva, nós temos lá a frequência angular. Quando queremos calcular a reatância capacitiva, temos lá a frequência angular, pelo que esses valores das harmônicas vão influenciar nestas impedâncias aqui. Então, para a componente fundamental, temos os dados, as tensões. Temos aqui as tensões. Para a componente fundamental, temos aqui as tensões e temos aqui as correntes. Então, quando nós queremos determinar as correntes, basta nos fazer a corrente da fase A será, para a componente fundamental, como está explícito aqui, será a tensão da fase A vezes a admitância. Mas quem é a admitância? A admitância eu não coloquei aqui, mas a admitância é o inverso da impedância, pelo que eu mantive em forma de fração, mas seria correto eu fazer o cálculo do 1 sobre 20 com ângulo 30 e multiplicar pela tensão, pois a admitância é o inverso da impedância. Então, dali que teríamos como correntes de fase. Para a fase A teríamos 11 com ângulo menos 30, para a fase B 11 com ângulo menos 65, para a fase C 18,33 com ângulo de 120. Então, dali, como nós temos essas componentes aqui, essas correntes aqui são correntes de fase para a componente fundamental, então nós temos que apanhar as correntes de sequência. Nós temos que apanhar as correntes de sequência para a componente fundamental. Então, dali que, metendo nesta matriz que eu fiz referência aqui no início, esta matriz que relaciona as componentes de sequência com as correntes diretas de fase. Então, sendo o A 1 com ângulo de 120, podemos achar as respectivas correntes de sequência, que são estas aqui. Então, depois passamos para a quinta harmônica. Quando passamos para a quinta harmônica, o que é que nós vamos fazer? As tensões da quinta harmônica, vamos colher daqui. Lembrando que eu já me esqueci de dizer, mas nós usamos sempre os valores eficazes quando queremos determinar essas correntes. Usamos os valores eficazes, como aqui temos